Todo mundo morava tudo aqui, né? Nunca correu isso aqui correu agora. Estava dormindo com meus filhos, eu só vi o barulho da barreira. Quando chegou ali no lado da casa da Lucimara, a barreira tinha corrido, ia te matar todo mundo, aí começamos a correr, no meio daquela chuva. Eu fiquei muito medo mesmo, com muito medo. Até agora a gente fica, quando chove, né? A gente não dorme direito. O solo tremeu, estremeceu tudo. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas o solo debaixo do pé da gente estremeceu. Quando o tempo tá bom assim, eu tô tranquilo. Igual tô sentado aqui, né? Tô trabalhando e tô tranquilo. Mas quando chove, meu Deus do céu, como se diz, aí que corre o temor. Porque a gente não sabe se isso aí vai correr de novo, porque aí pra cima esse terreno aí não é firme. Depois que essa tragédia aconteceu, quando chove, ninguém dorme direito. Pô, aqui é a nossa casa, né? Tipo, a gente nascemos, crescemos nossa infância toda aqui. Então não tem pra onde a gente ir. Olha, eu fui nascido, criado aqui. Pra mim mudou muita coisa, né? Fiquei sem nada. As meninas queriam que eu ficasse na cidade. Aqui a gente sai, né? Busca um além, faz um fogo, faz tudo. E lá não. Lá só fica dentro de casa. E lá é tudo na base do dinheiro. Se não tiver o dinheiro, vai comer o quê? Nada. A gente está aqui numa situação absolutamente complexa. Ou seja, uma comunidade que vive numa área de imenso risco em função de crise climática extrema que a gente está vivendo. Uma questão que se coloca no projeto de assistência técnica para habitação de interesse social é construir um plano popular de prevenção e defesa civil. Então é essa a intenção que move esse projeto, de você achar caminhos, pensar formas de conviver com o perigo num lugar que, por sua natureza, é perigosa. A primeira etapa é fazer uma análise de risco, um mapeamento geológico, identificando quais são os processos que acontecem com o meio físico, e essa é uma construção metodológica nova, né, em que o mapeamento de risco é feito com análise geológica, com análise da ocupação, mas também com relato dos processos que ocorrem durante as chuvas intensas. Tanto essa análise de risco como as conclusões foram desenvolvidas pela equipe técnica junto com a comunidade, seja no campo, seja em reuniões diárias. Com isso, consolidamos a primeira etapa do projeto, que foi o desenho do mapa de risco, unindo as percepções dos perigos existentes no meio físico com as vulnerabilidades individuais e familiares para o enfrentamento desses perigos. A partir desse mapa, a gente passou por uma segunda etapa, que foi da definição dos procedimentos necessários para o Plano Comunitário de Defesa Civil. Esses procedimentos envolvem monitoramento das chuvas, monitoramento do meio físico, comunicação e alerta, eventuais necessidades de deslocamento e abrigamento, definindo como a comunidade pode agir para garantir sua própria segurança. Então, definidos esses procedimentos e também pensadas as diretrizes para as intervenções físicas no território, a gente conseguiu definir um escopo de recursos e providências necessários para garantir a segurança dessa comunidade no seu território. E com isso a gente organizou um conjunto de necessidades que é tanto objeto de demanda quanto de responsabilização dos comunitários e dos agentes públicos. E aqui em Ponta Negra, a nossa participação no projeto tem sido para apoiar o desenvolvimento de um sistema de monitoramento participativo de chuvas, ajudar a comunidade a ter mais uma ferramenta que vai dar suporte a essa autonomia comunitária para se proteger em situações de risco, né?
Vai ajudar na possibilidade de a gente entender o risco, né? Alguns meses aconteceu uma chuva bem forte, a gente já estava mais atento, já conseguiu tirar várias pessoas de sair de casa sabendo que era bem perigoso, né? Que a cachoeira encheu muito. Junto com esse trabalho de monitorar as chuvas, a gente tem que buscar saber em que momento essa chuva está passando dos limites, né? Está atingindo determinados limites que a gente tem que tomar uma ação a partir dela, né? E depois nós temos que fazer essa informação circular na comunidade. Que não vai adiantar nada eu medir a chuva aqui, vamos dizer que eu esteja aqui numa área segura. Observar que chegou nesse limiar, nesse limite, e ficar com essa informação para mim. Eu tenho que avisar a liderança da comunidade, no caso aqui o Cauê, dentre outras lideranças que existam aqui, avisar a associação de moradores, por exemplo, de que esse limite chegou. Você não pode chegar de fora e falar, isso aqui é uma área de risco. Ninguém vai entender, ninguém vai... E não tem por que as pessoas aceitarem essa determinação de fora, né? É uma construção, um conhecimento que tem que ser construído coletivamente. As pessoas têm enormes conhecimentos. Então, as conversas que nós fizemos nesses dias nos mostraram efetivamente que a gente sabe mais se a gente sabe junto. Se a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Então forma, coproduz um conhecimento novo. Eu acho que a grande riqueza desse projeto, do que tem trago para a nossa comunidade, é principalmente você olhar para o seu ambiente, para a sua comunidade, para as suas áreas naturais, as pessoas também. Ou seja, risco é exatamente entender a relação sua com o perigo e organizar e avaliar a sua capacidade de enfrentar ou conviver com aquele perigo, né? E com esses dois fatores, né, ameaça e vulnerabilidade, ter um entendimento e um conhecimento maior sobre o risco. Conhecer tudo isso é outra forma de lidar com o risco, e não como uma ferramenta que vai legitimar a retirada dessa população do seu próprio lar. Partida para pensar as intervenções urbanísticas, né, as intervenções físicas no território, primeiro de tudo, a gente precisa entender e levar sempre em consideração que Ponta Negra é uma comunidade caiçara. Então, a relação da própria população com o território é muito profunda. A gente não pode pensar as intervenções sem levar em consideração a utilização de elementos que não têm um impacto muito grande na paisagem. E que tipo de intervenção que eu estou falando? A altura das pontes, por exemplo, ela não é adequada. Quando tem uma chuva muito intensa, a água encobre a ponte. Então as pessoas que estão de um lado não conseguem cruzar para o outro. E aí, para colocar o plano em prática, né, que as pessoas saírem das áreas de maior risco para irem para as áreas seguras, fica impossibilitado. Como que você atravessa uma enxurrada? As intervenções elas estão voltadas para tornar os caminhos mais seguros, para tornar os caminhos mais fáceis. A gente tem uma tendência muito forte de querer extirpar o perigo, a construção de obras que resolvam o problema. É muito difícil a gente pensar uma solução que elimine o risco neste local, né? Este é o local em que a convivência ativa com o risco é a melhor saída que a gente pode vislumbrar, principalmente nessa conjuntura de crise climática. Então a gente precisa pensar em medidas, em procedimentos de monitoramento, de alerta, de mobilização permanente em cada episódio de chuva, né? Você juntar todo mundo, fazer algo que seja organizado, harmonizar as duas coisas, né? Natureza e técnica, e botar isso no dia a dia da comunidade, isso também deixa você um pouco mais tranquilo, digamos, com cuidado, mas com um olhar de esperança. E nós amamos a nossa terra, mas eu vejo isso como mais uma possibilidade de luta, de perseverança e de estar ali cada dia buscando um pouco mais melhoria para a nossa comunidade. Isso é uma ferramenta que é o que essa comunidade precisa no momento.